governo Lula não fez o dever de casa. E achou que podia ficar empurrando na barriga na retórica de Lula. Não conseguiu. Veja o caso desses imigrantes brasileiros deportados nesse final de semana. O governo mandou ministra para o Amazonas dos direitos humanos. O governo colocou mais 2 ministros para falarem com a imprensa. Mas eles esquecem, na ânsia de arrumar uma âncora, Luiz e Tiago, na âncora de arrumar um assunto para tentar suplantar as pautas negativas sucessivas que vêm, porque foi o PIX, quando menos esperou foi alimentos, quando menos esperou o próprio governo botou os 2 pés dentro da questão dos alimentos, que não tinha sido nem levantada por ele. O Ricosta. Toma um ministro conversar besteira depois sem parar, um ministro falando besteira na frente do outro ficando constrangido. Haddad, aquela da entrevista agricultura. CNN. Quando o Haddad é provocado, diz que não tem corte. Aí, na tentativa de suplantar essas pautas negativas, eita, conseguimos uma pauta. Os brasileiros estão sendo mal. E o Sisu, viu, também, veja. Calma, vai chegar lá. Os brasileiros estão sendo maltratados. Esqueceram de pesquisar o passado. Desde 1980, há 45 anos, brasileiros são deportados dos Estados Unidos, algemados. Todo cidadão do mundo deportado dos Estados Unidos é algemado. Todos. Até o europeu? Por motivo de segurança. São algemados. Detalhe, as primeiras remessas dos cidadãos, né? Cidadãos, colocado para fora dos Estados Unidos, são todos com passagem, Luiz, pela polícia ou com condenação, ou sequer chegaram a dar entrada no país. Vai a imprensa brasileira, na ânsia de lacrar, se teve excesso, que se apure os excessos. Se bateram dentro de um brasileiro dentro do avião, que se apure. Mas a tentativa do governo não foi preocupar com o brasileiro que levou uma coronhada ou uma cacetada dentro do avião, não. Foi criar uma crise para facilitar a comunicação do seu passivo. Esse foi o intuito do governo Lula. Não tem nada de mocinho aí não preocupado com o brasileiro que apanhou, não. Aí olha os casos dos brasileiros explorados pela imprensa, Luiz. Condenado a 5 anos de cadeia por estar fazendo lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Outro matou a mulher lá. E o coitado, lá de Minas Gerais, vendeu pai, mãe, carro, casa, disse que gastou $30 mil para entrar como nos Estados Unidos? Ilegal. Será que ele sabia que era proibido? Será que ele sabia que estava fazendo errado? Sabia. Mas foi. Aí agora chega com um discursozinho aqui de vítima, de perseguido. Ora, meu irmão, tu deixou tua família, vendeu tua casa, vendeu teu carro, para ir arriscar uma aventura louca no exterior, ainda mais indo pelo México. Podia nem ter chegado lá vivo. Aí agora volta com um discurso de vítima, de perseguido. É praxe cidadãos saírem de lá acorrentados, algemados. Então, tentaram criar mais uma narrativa e mais uma vez levaram nas costas, porque não pesquisaram, porque a ansiedade do governo em suplantar os praxes é tão grande que não pesquisa. Ora, a brodagem com Biden do governo brasileiro. Você se lembra que Lula disse que torcia pro Biden? Sim, ele torcia. Publicamente, por Câmara. O que é que adiantou, Lula, você torcer por Câmara ou por Biden? Se foi eles que exportaram mais brasileiros a vida toda, deportaram. É o recorde da história, mais de 5 mil brasileiros num ano. Quando é que a imprensa brasileira explorou isso? O ano passado, porque essa ministra dos Direitos Humanos não foi ver um avião desse descendo com os brasileiros deportados. Esse ano agora em janeiro. Ainda sobre o governo Biden. Teve agora, antes de Trump assumir, deportados. Por que não foram ver a situação dos brasileiros deportados? Por que não foram? Porque a preocupação deles não é com os brasileiros que foram deportados, não. É de causar uma crise
para suplantar a merda que vem fazendo. Essa é a verdade. Eu discordo. Mais uma narrativa falha, mais uma narrativa que deu ruim. Eu acho que o governo brasileiro, a partir do momento que mostra a sua preocupação com brasileiros, tá? E nem todos têm um histórico conforme esse daí, a gente não pode generalizar para 88. Eu acho que o governo, ele acerta no sentido de que ele está tentando cuidar e está olhando para aqueles que são seus cidadãos. Se eles foram para os Estados Unidos e estão voltando, é preciso ter, de certa forma, um cuidado. E o governo, ele poderia ser omisso. Porque assim, todo mundo está falando aqui, mas é narrativa. Mas se o governo não tivesse dado uma resposta, tivesse deixado prosseguir viagem com uma aeronave com pane no ar-condicionado, com a aeronave toda, digamos assim, peremequeto, um mequetrefe lá, aí eu dizia, o governo está olhando pelos seus brasileiros. O brasileiro da pátria, nós precisamos olhar para quem, independente do cara fez A, B ou C, ele é brasileiro. E o Estado brasileiro precisa cuidar dos seus, digamos assim, dos seus remanescentes, dos seus brasileiros, né? Então, o governo, ele fez o que deveria ter sido feito. Quando o avião sai dos Estados Unidos, isso realmente é uma política americana de poder algemar, isso aí não é crime nos Estados Unidos, essa viagem algemada de deportação, mas ele entra em acordos internacionais quando o avião sobe voo. E já tem outras leis, vou até consultar advogados especialistas nessa área do direito internacional, e quando chega no Brasil, o que aconteceu foi, o Brasil disse, olha, do jeito que nós estamos vendo essa aeronave, que parece que teve até que trocar de aeronave, né? Fez um pouso emergencial no Amazonas. Do jeito que está, as condições com os nossos brasileiros não vai prosseguir assim. Por favor, retire as algemas, que já estava em solo brasileiro, e aí era digamos assim, a política era a política brasileira com relação a essas transferências dessas pessoas. Então, para mim, eu acho que o governo faz o seu papel, é um papel defender os brasileiros, independente de quem seja. Eu acho que assim é um papel relevante. Mas isso aqui não entrou em xeque no comentário, não. Mas parece que sim, que o governo fez errado. Que o governo criou uma pirotecnia. Eu tô falando isso. Mas eu tô falando da narrativa que o governo quis criar antes de verificar os acordos assinados, as normas, até mesmo na hora de dar um Google, o governo tinha evitado essa vergonha. BG, pelo amor de Deus, o governo não saber, especialistas nessa área, não saber as questões de limites de autoridade, lógico que o governo brasileiro sabe. O que me chama a atenção, Tiago, é a seletividade e o momento. A hipocrisia. Se a gente olhar, em 2023 foram 1.418 imigrantes deportados, 2024 2.142, 2025 já ainda sobre a liderança de Biden sem imigrantes. Antes da eleição, Biden deixou a fronteira ainda mais difícil de ser acessada. Dados dão conta de que nos últimos 4 anos, mais de 7 milhões de pessoas passaram ilegalmente na fronteira americana. E aí a seletividade é que nos chama a atenção, porque esse é um procedimento fruto de um tratado entre os países de 2017, que foi por reiteradas vezes repetido, inclusive com os 2 anos de... Então a pergunta que não quer calar: por que a ministra, por que os órgãos de imprensa, sobretudo a TV estatal, que é a Rede Globo Televisão, por que essas instituições não fizeram isso antes? O cidadão que ele olha, eu assisti o Fantástico ontem, ele fica, espera aí, será que isso é a primeira vez? Não é a primeira vez. Então esta seletividade, esta hipocrisia é que grita, e é por isso que quem tem um celular na mão tem hoje, obviamente, muito mais independência para opinar. É chocante, não dá, a conta não fecha, porque foram 3.200 brasileiros, e o pior, a gente pode inclusive comentar, o presidente da Colômbia disse, não recebe de volta não. Aí nessa hora eu fico pensando aqui, peraí, vamos imaginar, por que o sujeito sai da Colômbia, da Nicarágua, da Venezuela, da África, e tá indo, porque todo mundo quer ir para os Estados Unidos. O sonho americano. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Por que os cidadãos de um país não ficam no seu país? No caso, por exemplo, o país que mais jogou gente para fora, que é a Venezuela. Então, a gente tem que discutir também a raiz dos problemas. Todo mundo quer ir para a América, porque, como você disse, tem um sonho americano, a terra da liberdade, a terra das oportunidades. Então, a gente acaba que não discute isso. Vê um monte de brasileiro que joga, sabe assim, sua vida é lamentável, mas infelizmente escolheram a via errada, a via ilegal. É ilegalidade. Mas o ponto aqui é a hipocrisia de entender que isso ocorreu durante anos, mas só agora
Todos vamos. E de novo, tá? Perguntei a uma advogada amiga nossa que mora em Miami, que inclusive trabalha com esse tipo de causa. Ela disse: Luiz, procedimento é feito dessa forma. Se quisermos discutir, que se discuta isso, a questão das algemas, enfim. Eu imagino que seja por uma questão de segurança, porque o que houve, na verdade, em Manaus foi um motim. O que houve de fato lá foi um motim por causa das condições degradantes do avião. Isso é fato. Saíram, inclusive, por uma janela. Tem a foto deles em cima da asa do avião. Então, houve esse motim e é questionável, eu acho que é questionável isso. Mas será que não houve essa mesma estrutura em outros momentos? E aí a gente fica, às vezes, parado e discutindo isso, sabe, quando o governo tem outras agendas.